Pessoal, vídeo diferente aqui no canal hoje. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o El Niño, exatamente o que você ouviu. Hoje resolvi fazer esse vídeo diferente, falando sobre este fenômeno El Niño, e quais os impactos que ele causará no nosso Brasil, principalmente aqui no nosso Nordeste. Então hoje quis fazer esse vídeo diferente para vocês aqui que acompanham o canal. Francisco e Dani Inácio hoje descansam. Hoje estarei aqui fazendo esse registro sobre o El Niño, pessoal. Eu que fiz esse vídeo. Espero que vocês gostem, que deixem o joinha aí pra mim e deixa também sua opinião aí nos comentários, sobre este fenômeno, sobre o impacto que ele vai causar aqui no clima, aqui no nosso país, no Brasil e aqui no Nordeste onde eu moro. Então bora assistir mais um vídeo diretamente do sertão de Pernambuco sobre o El Niño. Bora assistir mais um vídeo aí. Imagine um fenômeno capaz de alterar o clima de praticamente todo o planeta, influenciando chuvas, secas, temperaturas extremas e até mesmo a produção de alimentos. Esse fenômeno existe e acaba de ser confirmado oficialmente pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida pela sigla NOAA. Estamos falando do El Niño. Segundo a agência norte-americana, as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial apresentaram aquecimento suficiente para caracterizar o início do fenômeno. Além disso, os especialistas apontam uma probabilidade de 63% de que este evento esteja entre os mais intensos observados desde 1950. Mas afinal, o que é o El Niño? Como ele se forma? E principalmente, quais podem ser os impactos para o Brasil nos próximos meses? É sobre isso que vamos falar hoje. Para entender o El Niño, primeiro precisamos olhar para o Oceano Pacífico, o maior oceano do planeta. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, empurrando as águas mais quentes em direção à Oceania e à Indonésia. Enquanto isso, na costa oeste da América do Sul, águas mais frias sobem das profundezas para a superfície, ajudando a equilibrar a temperatura do oceano. No entanto, durante um evento de El Niño, esses ventos enfraquecem. Como consequência, as águas quentes se espalham pelo Pacífico Central e Oriental, provocando uma mudança significativa na circulação atmosférica. Embora o aquecimento ocorra em uma região específica do planeta, seus efeitos se espalham por milhares de quilômetros, alterando padrões climáticos em diversos continentes. É por isso que cientistas monitoram o fenômeno com tanta atenção. A confirmação do El Niño já era esperada por diversos centros meteorológicos internacionais. Nos últimos meses, medições realizadas por satélites, boias oceânicas e navios de pesquisa mostraram um aumento constante da temperatura da superfície do mar. Esses dados indicaram que as condições necessárias para o desenvolvimento do fenômeno estavam sendo alcançadas. Agora, com a confirmação oficial, governos, produtores rurais, empresas do setor elétrico e especialistas em recursos hídricos passam a acompanhar atentamente sua evolução. E quando falamos do Brasil, os impactos costumam variar bastante de região para região. Historicamente, o sul do país é uma das áreas mais afetadas. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná frequentemente registram aumento significativo das chuvas durante episódios fortes de El Niño. Isso pode provocar enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra e prejuízos para a agricultura. Em alguns casos, cidades inteiras enfrentam situações de emergência devido ao excesso de precipitação. Ao mesmo tempo, reservatórios podem atingir níveis elevados, beneficiando a geração de energia hidrelétrica. Por outro lado, o excesso de chuva também pode prejudicar colheitas e comprometer a infraestrutura urbana. No Sudeste, os efeitos costumam ser mais variados. Dependendo da intensidade do fenômeno e da interação com outros sistemas atmosféricos, algumas áreas podem registrar temperaturas acima da média e alterações nos regimes de chuva. Grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte podem enfrentar períodos de calor mais intenso. Já no Centro-Oeste, as consequências frequentemente aparecem na forma de mudanças nos ciclos agrícolas.
Produtores de soja, milho e outras culturas acompanham atentamente as previsões climáticas para planejar plantios e colheitas. A agricultura brasileira é altamente dependente das condições meteorológicas, e qualquer alteração significativa pode impactar a produção nacional. No norte do Brasil, a situação costuma ser diferente. Durante eventos de El Niño, diversas áreas da Amazônia registram redução das chuvas e aumento das temperaturas. Isso favorece períodos de seca mais prolongados. Os rios podem apresentar níveis abaixo da média, dificultando o transporte fluvial e afetando comunidades que dependem dessas vias para locomoção e abastecimento. Além disso, o risco de queimadas aumenta consideravelmente. A combinação entre calor intenso, vegetação mais seca e baixa umidade cria condições favoráveis para incêndios florestais. Esse cenário preocupa cientistas e autoridades ambientais. No Nordeste, especialmente em áreas do semiárido, o fenômeno também costuma favorecer condições mais secas. Embora os impactos variem de um ano para outro, a redução das chuvas pode comprometer reservatórios, sistemas de abastecimento e atividades agrícolas. Regiões que já convivem com escassez hídrica tornam-se ainda mais vulneráveis durante eventos intensos. Por isso, a confirmação do El Niño desperta atenção especial entre gestores públicos e especialistas em recursos hídricos. Um dos pesquisadores que acompanham esses fenômenos há décadas é o climatologista brasileiro Carlos Nobre. Reconhecido internacionalmente por seus estudos sobre mudanças climáticas e Amazônia, Nobre destaca que eventos extremos tendem a se tornar mais preocupantes em um planeta cada vez mais quente. Segundo diversos estudos científicos, o aquecimento global provocado pela emissão de gases de efeito estufa está elevando as temperaturas médias da Terra. Isso significa que fenômenos naturais como o El Niño podem ocorrer em um contexto climático diferente daquele observado décadas atrás. Em outras palavras, os impactos podem ser potencializados. Quando uma onda de calor ocorre em um planeta mais quente, seus efeitos podem ser mais severos. Quando uma seca acontece em condições de temperatura elevada, a perda de umidade do solo tende a ser maior. E quando chuvas intensas atingem áreas urbanas vulneráveis, os prejuízos podem aumentar. Por isso, muitos especialistas defendem que a adaptação climática deve ser prioridade para governos e empresas. Outra preocupação importante envolve a segurança alimentar. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Mudanças significativas no clima podem afetar lavouras, produtividade e custos de produção. Eventos extremos também podem impactar mercados internacionais, influenciando preços de alimentos em diversos países. Ao longo da história, episódios fortes de El Niño deixaram marcas importantes. O evento de 1997 e 1998, por exemplo, é frequentemente citado como um dos mais intensos já registrados. Naquela ocasião, diversas regiões do planeta enfrentaram secas severas, enchentes e prejuízos bilionários. Outro episódio relevante ocorreu entre 2015 e 2016. Considerado um dos mais fortes da era moderna, ele contribuiu para recordes globais de temperatura e provocou impactos significativos em vários continentes. Agora, os cientistas observam atentamente a evolução do fenômeno atual. Embora as previsões indiquem potencial para um evento forte, ainda existem incertezas naturais nos modelos climáticos. A intensidade final dependerá da interação entre diversos fatores atmosféricos e oceânicos. Por isso, meteorologistas atualizam constantemente suas projeções. É importante lembrar que o El Niño não determina sozinho todas as condições climáticas. Outros sistemas também influenciam o tempo e o clima no Brasil. Massas de ar, frentes frias, temperaturas do Atlântico e padrões atmosféricos regionais desempenham papéis importantes. Mesmo assim, a confirmação do fenômeno representa um sinal claro de que os próximos meses exigirão atenção redobrada. Para agricultores, significa acompanhar previsões meteorológicas com mais frequência. Para gestores públicos, é o momento de revisar planos de contingência para secas, enchentes e desastres naturais. Para a população em geral, é uma oportunidade de compreender melhor como os fenômenos climáticos influenciam nosso cotidiano. A água que chega às torneiras, a energia elétrica que consumimos, os alimentos que encontramos nos mercados e até os preços de diversos produtos podem ser afetados pelas condições climáticas.
O El Niño é um lembrete poderoso de como estamos conectados aos sistemas naturais do planeta. Um aquecimento das águas do Pacífico, a milhares de quilômetros de distância, pode influenciar a vida de milhões de brasileiros. Por isso, o monitoramento científico é tão importante. Graças ao trabalho de pesquisadores, instituições meteorológicas e centros de previsão, é possível antecipar riscos, planejar ações e reduzir impactos. Nos próximos meses, novas atualizações devem indicar se o fenômeno continuará se fortalecendo e quais serão seus efeitos mais prováveis para cada região do país. Enquanto isso, especialistas seguem atentos aos sinais vindos do oceano e da atmosfera. E uma coisa é certa, o comportamento do clima continuará sendo um dos temas mais importantes para governos, empresas e cidadãos em todo o mundo. O El Niño chegou. Agora, resta acompanhar sua evolução e